Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, sou Robert Barbosa, diretor de Relações Governamentais da Acija, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá. Bom, estamos aqui na AcijaCast. O que é o AcijaCast? É o podcast da Acija, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá. E colocando com vocês aqui, todas as semanas nós vamos estar trazendo aqui associados, empresários, CEOs de empresa. Vamos também trazer pessoas da área municipal, na área federal, estadual, na área política, para conversar um pouco com a gente sobre o setor, o que vem acontecendo na economia, seja na área de serviços, na área também de varejo. Então é importante a gente estar ligado. E hoje nós estamos aqui com um grande empresário e que eu vou apresentar para vocês, que é Paulo Valente, presidente da Acija, da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá. E a primeira pergunta que eu queria fazer: o que é a Acija, Paulo Valente? Olha, Robert, primeiro é um prazer estar participando aqui com você do nosso primeiro AcijaCast, desse nosso podcast, que é uma novidade aqui dentro das associações comerciais de bairro. É muito bom de poder falar da Acija. A Acija, como você já disse, é uma associação que representa os comerciantes, as indústrias, o comércio, serviços, todo mundo aqui que empreende na região de Jacarepaguá. Não só em Jacarepaguá, a gente brinca que esse A do final é de adjacências, porque muita gente pergunta, mas eu não sou de Jacarepaguá, mas você pode fazer negócios, vender para quem é de Jacarepaguá. Mas eu não vendo para Jacarepaguá, eu estou aqui, então a gente está ligado aí com toda a cadeia da economia do estado do Rio de Janeiro, do próprio país. Né? Nós temos associados na região de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, em todo o Rio de Janeiro, temos até em outros estados e temos sócios até em Portugal, que tem negócios aqui no Brasil e se interessa e participa. Então, é um grupo, na verdade, de empresários. A associação foi fundada há 66 anos. Bem consolidada. Bem consolidada. É uma das mais antigas aqui da cidade do Rio de Janeiro. E o que acontece? Jacarepaguá, naquela época, final aí dos anos 50, era uma região bem isolada da cidade. Então, os comerciantes do local, pra você ter uma ideia, era a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jacarepaguá. E pelo que eu me recordo, era zona rural aqui, né, Paulo Valente? Ainda era zona rural. Então, o pessoal da região se reunia, que já promoviam negócios entre si e buscavam, sim, melhorias. Então, era uma associação que funcionava com almoço empresarial mensal, com palestras, sempre com um político convidado, algum palestrante, e ali era feito o que a gente chamava de network, que era aquela troca de cartões. E as pessoas se conheciam ali, trocavam informações e acabavam fechando negócios entre si. Com o tempo, isso foi sendo modificado porque Jacarepaguá recebeu o polo de cine e vídeo. Nós temos aqui o Projac, temos a TV Record instalados, temos um grande número de estúdios ali na região da Abelardo Bueno, que agora se chama, com toda a justiça, Avenida Carlos de Carvalho. Grande engenheiro da região, da Carvalho, né? Nosso benemérito, um dos grandes responsáveis pela existência da Acija. Temos o polo de farmacêutico, que é o maior do país, com grandes empresas aí. Temos o polo de ótica também, que está em fase de implantação com alguma dificuldade, e é a região da cidade que mais cresce aí, junto com Barra da Tijuca e com Recreio. O Camori, que é na nossa área de atuação, há 2 anos atrás, foi o bairro onde mais ocorreram lançamentos imobiliários, onde fica o Ilhapura, aquela região do Rio Centro. Metropolitano, Rio 2, Cidade Jardim. É onde mais cresce na cidade. E um dado, Paulo, que eu acho que é muito interessante, você como presidente, eu como diretor, nós temos um faturamento de ICMS de 1 bilhão e 700 milhões em 2024, dados da Juscerja. Então, a gente está entre o quarto e o quinto maior arrecadador de ICMS do estado do Rio de Janeiro. Jacarepaguá. A informação é que a nossa região aqui tem mais de 50 mil CNPJs registrados. Nossa. Então, é uma região que tem um grande potencial de crescimento muito grande ainda, de trabalho. Então, o que nós fazemos aqui é representar institucionalmente esses empresários, esses empreendedores. Então, o que a gente procura fazer?
está em contato com as autoridades públicas aí, buscando benefícios e melhorias aqui para a região de Jacarepaguá, ao mesmo tempo trazer informação para esses empresários, porque nós temos aqui do microempreendedor até grandes multinacionais. Então, o que é que nós fazemos? Trazer assuntos para a pauta que sejam de interesse comum de todo esse pessoal. Então, trabalhamos em parcerias com o Sebrae, com o SESC Senat, com o SESI Senai, com o SESC, com o Senac, trazendo aí para os nossos empresários e para os seus colaboradores uma série de benefícios e aprendizado também, porque são muitos cursos que são oferecidos. Trazemos palestras aqui de grande nível, promovemos congressos empresariais, seminários. Então, não há uma semana que a gente não tem um evento voltado para a qualificação Capacitação, né? dos nossos associados e dos seus colaboradores. Só uma perguntinha aqui, ainda falando sobre o que é a CIJA. Agora nós temos a Zona Sudoeste, que Sim, fica Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Barra Olímpica, Vargens e Recreio. Paulo, com certeza absoluta, a CIJA, dentro dessa nova zona, qual é a sua opinião devido ao que você acabou de falar aí, 40 mil, 50 mil CNPJs? Há muito a crescer, né? sim, a associação tem muito que crescer e nós trabalhamos aqui, não é uma associação isolada. A gente trabalha em parceria com a Acibarra, trabalhamos em parceria com a ACIA, com várias câmaras comunitárias, a Câmara Comunitária da Barra, a Câmara Comunitária de Jacarepaguá, os conselhos de segurança regionais, associações de moradores, com todas as entidades representativas e associativas. Então, os amigos do Rotary, a gente está sempre conversando. Então, o que que a gente busca trazer? Investidores para a região. Procuramos trazer inteligência, para a região também. Procuramos atender, de certa forma, toda a sociedade, porque as empresas, ficando aqui em Jacarepaguá, se estruturando aqui, geram emprego na região. Então, se você gera emprego na região, você contrata quem trabalha por aqui, isso vai movimentar o comércio regional, tudo isso. Então, é uma relação de ganha-ganha que a gente procura promover. E a gente enfrenta por grandes desafios, uma associação que já atingiu aí a terceira idade, Terceira idade. digamos assim, já Já tem. temos o cartão do idoso, né? Nós temos aqui com 60, a associação é mais velha que a gente. A gente brinca que o Robert participou da fundação, foi o Jovem. primeiro diretor da Assija Jovem, isso já tem mais de 40 anos. É verdade. Mas é isso. Então, é um grupo de pessoas que se unem, em torno do associativismo, do bem comum, de trabalhar pela comunidade, pela sociedade. Então, acho que isso que é a CIJA. Quem quiser saber mais da CIJA, frequente nossas reuniões, se associe, participe aqui do nosso dia a dia, né? Veja nossas mídias sociais, que ao final do programa vai aparecer uma tela ali onde você pode nos seguir. E é isso, é esse dia a dia que faz a gente se movimentar, Paulo, Roberto. deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, porque o mundo mudou, né? A gente viu que Jacarepaguá foi zona rural, foi zona oeste, hoje é a zona sudoeste. Talvez uma das áreas que mais recebe uma carga de impostos do município, né? Através do ISS, ali na Barra da Tijuca, aqui também, na área de IPTU, porque o crescimento Sim, imobiliário muito grande na nossa exponencial. região, e também em outros setores. Agora, a gente tem que entender o porquê que você, meu presidente Paulo Valente, está dando esses, vamos dizer assim, lançando essa bola maior de criar um podcast. Por que criar um podcast nessa revolução? Você acredita que o podcast a gente vai alcançar novas oportunidades, levar mais informações aí Sim, para o nosso futuro associado? sim, interessante isso, porque eu participo de um outro podcast, as pessoas sabem, estão sempre vendo, que é o do Rio Ônibus. E quando foi criado o podcast do Rio Ônibus, por insistência de um grande amigo, Peter Barcelos, ele dizia o seguinte: olha, a onda agora é o podcast, isso já tem 4 anos e meio para 5 anos. E a gente tem que gravar um podcast falando sobre transporte, sobre ônibus, sobre tudo. E eu discutia com ele, eu falava assim, Peter, quem vai se interessar, né, por a gente estar falando de ônibus, de transporte público, ouvir um podcast sobre isso? Acho que não é uma coisa tão interessante assim. Eu acho que não vai dar muito certo. Mas ele insistiu, insistiu, e eu até brinquei com ele, isso não vai chegar ao 10º episódio, porque não vai ter assunto, não vai ter audiência, não vai ter nada.
E a gente começou. E o fato é que já estamos chegando ao 220º Isso. episódio gravado, todas as semanas. E É pelo um que eu episódio soube novo. aí, visualizações tremendas, né? Tem sim. Números que estão gerando uma Porque expectativa. acontece o quê? Você fala de um assunto que tem O público. o seu público. E acontece o quê? As pessoas hoje vivem numa correria. Quando a CIJA foi fundada, o mundo andava mais devagar. A verdade é essa. Então, você marcava um encontro para daqui a um mês com o pessoal, você tinha tempo de conversar, de tudo. As pessoas ainda trocavam cartas, né? Ainda Sim. mandavam cartões de Natal, mandavam ofícios. Era uma época que era difícil até ter um telefone em casa, né? As pessoas, poucas tinham telefone em casa, o comércio tinha lá seu telefone, telefones públicos também eram raros. Então, era uma sociedade que se comunicava mais pelo papel, pelo jornal, uma coisa assim. A televisão, há 65 anos atrás, ainda não tinha TV Globo. A TV Globo tem 60 anos, para você ter uma ideia. Então, a televisão estava começando, acho que o rádio Era um era grande a grande propulsor da ferramenta de comunicação, né? comunicação. E hoje você vê o seguinte: a quantidade de informação que você recebe é infinitamente maior. A gente, a cada mês, aumenta aí a quantidade de informação que você recebe. Então, hoje você tem lançamento de livros diários, são podcasts diários, são programas diários, informação, postagens em tempo real. Antes você esperava receber o jornal, quem era assinante, você recebia o jornal em casa, para ver as notícias de 2 dias antes, de Hoje, 48 horas antes. Hoje não. As coisas vão acontecendo e você tem informação pela internet ali online. Então, olha, aconteceu um acidente, você sabe na hora. e me parece aí que nosso podcast aqui da CIJ não vai ser só no YouTube nem no vídeo, vai para o streaming também. Quer Vai para o dizer, o streaming cara também, está tá? dirigindo lá o carrinho, Pode pode ouvir. ligar e. É isso. Então, isso aí é Então, interessante. que a Você que gente sempre está nos fala, né? ouvindo, ficar ligado que não precisa ficar só no vídeo, não. Está no carro, coloca lá no streaming Exatamente. e dá uma. Vai escutando, principalmente porque o trânsito do Rio de Janeiro hoje está caótico. Mas nós Vamos vamos falar falar sobre sobre isso mobilidade aí no depois. futuro. Mas então, qual é a ideia do podcast? Porque hoje a informação vem muito rápido, tá? E o que acontece? Eu mesmo sinto falta, às vezes, no meu setor, que é o de transporte público e de ônibus de mobilidade. Eu tenho, sei lá, 100 fontes de informação que eu recebo ali todo dia. E tenho uma equipe que faz uma condensação dessas informações. E os assuntos que são mais pautados, que geram mais dúvidas e tudo, a gente grava um podcast, Certo. que é um lugar assim, poxa, a gente hoje fala de tarifa zero, por exemplo. Então, eu já gravei vários programas sobre tarifa zero. A gente aqui na Assija, o que é que se propõe a fazer com esse podcast? Nem todo mundo tem tempo de comparecer às reuniões para a gente conversar. Então, qual é a ideia? A gente hoje está falando sobre o podcast mesmo. É, o, o segundo episódio, ele vai falar sobre uma questão que preocupa todo mundo, que é a questão da insegurança, né, pública. Então, a gente está correndo aqui atrás do Segurança Presente. Já inaugurou um na Taquara, vai inaugurar agora Já na começaram as Freguesia. obras, né, Já Paulo? começaram as obras. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, podcast é uma forma de manter os nossos associados e todo mundo que se interessar atualizados de uma forma, de um bate-papo informal entre amigos aqui, não há grande formalidade no nosso podcast, para saber, pô, como é que anda a questão da segurança, como é que anda a questão da inteligência artificial, por exemplo, como é que anda o andamento aqui do dia a dia da questão sei lá, de RH, De vários alguma novidade setores, de né? vários setores. Então, o que a gente propõe é fazer isso, escutar até os vereadores da região, os deputados, conversar aqui com o prefeito, É. por que não? Que nem todo mundo pode vir ao almoço anual que nós temos aqui com o prefeito. Então, E esse é bate-papo é muito muito para isso. importante também a gente deixar aqui bem registrado que o podcast da CIJA, ele não tem nenhuma questão religiosa ou Sim, sim. político-partidária. Nós aqui vamos estar falando com o município, com o governo do estado, governo federal, enfim, todas as regiões, porque o importante é a informação, principalmente do pequeno, do médio e do grande empresário, né? Agora, falando nisso tudo, Paulo, me dá a tua opinião como empresário, que você que está nesse dia a dia, nessa questão da mobilidade urbana, que é uma causa sua muito forte. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial. Sim. Qual a tua visão
dessa questão que hoje tudo é IA, né? A gente vira para um lado é IA, o banco é IA, o nosso Sim, cachorro é IA, a gente está com o telefone, tudo é IA, a gente pensa em uma coisa, quando a gente abre já está o que a gente pensou, o que a gente falou na ponta aqui no verdade. aplicativo. Como é que está a tua visão em relação ao que vai vir pela frente nessa área das pequenas, médias e grandes empresas? Olha, a inteligência artificial, como você colocou, uma conversa que a gente estava tendo aqui, ela vem evoluindo a passos muito rápidos e havia uma previsão de quem realmente é especialista no assunto que até 2050 a inteligência artificial estaria no nível da inteligência humana, né, que seria o responsável por muita coisa e tudo. Isso era uma previsão de um ano atrás. O fato é que hoje, no próximo ano e meio, 2 anos, a inteligência artificial já estará dominando aí as comunicações, as formas de produção, tudo isso. E o que nós temos que fazer aqui é ficar atentos a isso. Vários tipos de empregos serão extintos com a chegada da inteligência artificial, mas outros empregos serão criados. Então, acho que o grande desafio para o empresário é ele acompanhar essas mudanças em tempo real e saber adequar o seu negócio a esse novo mundo que está se apresentando aí. É bastante complexo, é uma questão que se discute muito. Eu vejo já no dia a dia lá do Rio, onde, por exemplo, o uso da inteligência artificial já na área de comunicação. Eu vejo na área, então, de programação, de logística, tem programas agora que aquilo que você levava uma semana, às vezes, planejando, Fazer. ele te faz em 5 minutos. A capacidade de processamento de dados que a inteligência artificial permite é uma coisa assim absurda. A gente já vê o uso no direito, o uso na arquitetura, o uso Medicina, né? em medicina, em finanças e tudo. Então, a gente fica pensando, vai sobrar alguma coisa para o ser humano? Sim, sempre sobra. Mas é uma questão de você saber se adequar. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, é essas URAs que atendem hoje o Sim. telefone. Até então, esse setor de atendimento por telefone, Telemarketing. telemarketing, era uma coisa, mão de obra intensiva. Hoje é difícil você conseguir falar com uma pessoa. Eu ainda sou antiquado, eu escuto o robô, mas fico esperando até a hora que eu pego o teclo 9 para falar com o atendente, que aí eu consigo interagir melhor. Deixa eu te. Exatamente o que você está Uhum. falando aqui, uma pergunta para você. Porque você é um empresário já, né, de bastante tempo no setor do transporte. Nós estamos aqui na faixa do mais 60. Qual é a tua visão? Porque nós temos filhos aos 30 anos, temos netos com 3, 4 anos, Sim. e uma velocidade muito grande, por exemplo, para a nossa geração que não está acompanhando como nossos filhos e nossos netos. Como empresário, qual a dica que você dá para esse também, nosso telespectador aí que está nos ouvindo agora? Qual é a tua sensação? Porque você está no dia a dia com essa Sim. geração mais 60, né? O etarismo. O que eles vão estar precisando fazer? Qual é a tua opinião do dia a dia aí? Olha, primeiro que a nossa geração, talvez dos nossos pais também, que estão aí com 80, 90 anos, nós aqui com 60, até a turma ali dos 40, mais ou menos, é uma turma que passou de não ter facilmente um telefone em casa para todo mundo ter celular. A gente, quando era novo, os mais antigos aí lembram disso, aqui no Rio de Janeiro você tinha 3 canais de televisão. Era a TV Globo, TV Rio e a TV Educativa. Então, hoje você tem 1.000 canais de televisão aí à disposição, não sei quantos canais de streaming. Quem tinha um telefone fixo era rico. Era rico. Então, você botava, todo mundo fala, você botava o telefone em pôr de renda, era bem de família. É. Então, a gente passou por essa transformação. Nós vimos os primeiros celulares, telefones celulares surgindo. Tijolão, Nós tijolão. estamos na época que criaram o DDD, o DDI, Nossa. né? Então, hoje você fala com a pessoa, a gente mandava carta, como eu já disse, mandava cartão de Natal. Hoje, pô, quando As veio meninas faziam coleção de papel de carne. cara, quando veio eu me lembro, eu tive bip, depois eu tive um Teletrim. eu tive rádio, aquele rádio, copiou. É. Então, isso tudo, o fax foi uma maravilha. Estão Quando veio o ficando fax, velho, hein? estamos velhos. Quando veio o fax, que maravilha, eu consigo mandar um documento Voltar. para a pessoa.
Hoje, você pega o documento, escaneia, você não tira foto, você escaneia o celular, Um você manda. segundo você Então, resolve. a nossa geração, Robert, passou por isso. Então, nós fomos capazes de Ultrapassar, irmos né? nos adaptando a isso. Os nossos netos nascendo hoje já nascem com 1 ano, já estão com o celular na Ó, mão. você que é empresário falou uma palavra muito interessante, que é uma das maiores características de um executivo empresário: capacidade de adaptação. Isso é Exatamente. bom. E é isso. Então, te respondendo finalmente, Uhum, hoje as crianças já estão nascendo com o celular na mão. verdade. Então, eu não sei que consequência isso vai ter para eles, além de desenvolver bem o polegar, manuseando Muita ali. tendinite, então O aos médicos tendinite aí. ou essas coisas. Mas o que eu vejo é o seguinte: o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro de todos os ramos aí, é um forte, é um vencedor, É um porque não é guerreiro. fácil você empreender e Claro, manter um negócio aqui no nosso país, com tanta carga tributária, vamos falar disso, também. com tanta burocracia, vamos falar disso em outros episódios também. Mas o que eu vejo é essa capacidade de adaptação e a resiliência que o empresariado nacional Tem tem. que ter. Então, o que é que eu vejo? É necessário que a gente fique atento, porque algumas formas de comércio, de prestação de serviço, algumas profissões, realmente podem acabar com a inteligência artificial, mas sempre vai ter que ter alguém que plante lá a informação, que aprimore os processos. Então, da mesma forma que hoje não existe mais curso de datilografia, já Oh, não existe mais ascensorista nos elevadores inteligentes, foram profissões extintas, como o acendedor de lampiões, por exemplo, que havia verdade. há cento e Como poucos na anos construção atrás. civil, você também, cada profissão, Na não tem construção mais civil, marteleiro, não tem mais isso, não tem as mais coisas fazer todas isso. vêm prontas, se Já é tudo encaixam. MDF. Você monta um quebra-cabeça, né? Quando você faz um prédio hoje. Então, são novas tecnologias às quais você tem que se adaptar. Na minha empresa, eu lembro, quando a gente botou o computador, a gente fazia folha de pagamento à mão, controle à mão. Quando se botou o computador, dizia: olha, nós agora, botando o computador, a gente vai eliminar metade do pessoal do escritório. Nada. 3 anos depois, a gente tinha o dobro do pessoal no escritório. Por quê? E uma mão de obra mais qualificada e você ter velocidade no trato das informações te gerou a vontade de ter mais informações e mais aprimoramento. Então, eu acho que o empresário tem que ficar atento a essas novidades da inteligência artificial e ir se adequando, vendo como que o seu negócio vai sobreviver nesse novo mundo. Então, da forma que a nossa geração se adaptou, eu acho que as próximas gerações estarão mais fáceis. E o mercado é assim: alguns negócios fecham, outros abrem, já passei por isso, e é assim que funciona. Então a gente tem que estar atento para, olha, se por esse caminho já não dá mais, eu vou por esse, vou pelo outro. A gente tem que saber se adaptar e encontrar os novos caminhos. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso AssijaCast, mas antes de finalizar, eu queria pedir ao grande presidente Paulo Valente para fazer as considerações finais para a gente acabar o programa de hoje. Paulo, Bom, pessoal, o que eu peço aqui, estamos aqui ancorados pelo Robert, que vai conduzir os nossos podcasts. É um prazer estar falando com todos vocês aqui. O podcast é uma ferramenta de aproximação, porque muita gente não tem tempo de vir às reuniões. E por que estão fazendo lá na associação? Acompanhe nosso podcast, vai durar aí 20, 25 minutos. Você vai ouvir aí pelo celular, quando estiver no engarrafamento ou quando estiver na sala de espera aguardando uma reunião. É fácil de ouvir aqui o nosso podcast. Queremos que vocês mandem sugestões de assuntos também que pautas participem. interessantes, só mandar pelo nosso e-mail, que vai estar aí embaixo, né? Sim. Informando. E a gente vai estar aqui sempre conversando com vocês. Estamos modificando as nossas mídias sociais também. Em breve estará de volta a nossa revista da Assis Legal. online, que os últimos exemplares já tinham sido virtuais também. Mas para quê? Para ter um resumo daquilo que a gente faz em cada bimestre. Então, a gente está trabalhando para adequar a Assija às novidades. O mesmo que o empresário tem que fazer para se adaptar à inteligência artificial, a esse novo mundo, nós estamos fazendo na Assija também, buscando sempre o bem comum do empresariado, da sociedade como um todo, da economia do nosso bairro, da nossa região sudoeste, da cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado, do nosso país. Estamos trabalhando sempre para isso. E sejam sempre bem-vindos aqui. Quero te agradecer, Robert, pela condução do programa. Se você permite furar a fila, já quero agradecer ao Rafael Lima, que está aqui com a gente, que está produzindo aqui, dirigindo o podcast, a Vanessa Gazzoni e a Sandra Dias, aqui da equipe da CIJA, que estão sempre nos dando apoio, e convidar todos a participarem também. Todos os nossos diretores
sentarão aqui nessa cadeira para conversar também sobre suas áreas de atuação. Quero aproveitar para agradecer a toda a nossa diretoria pelo trabalho que vem desenvolvendo. A CIJA de 2 anos para cá deu um salto muito grande aí de qualidade, aumentou muito a sua representação institucional. Agradeço a todos aqui, não vou citar ninguém especial, que poderia cometer alguma injustiça, mas estão todos de parabéns. Eu agradeço muito a todos por comporem essa equipe comigo. E te devolvo a palavra aí, Robert. Ó, meus amigos, minhas amigas, meu presidente, Paulo Valente, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, chegamos ao final. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela participação aqui, você que interagiu com a gente, e com certeza fiquem ligados nesse novo podcast, porque a CIJAcast veio para ficar. Vamos falar sobre indústria, comércio, serviço, varejo, todas as áreas que permeiam a cadeia, né, de suprimento, de logística, do industrial, do homem que está ali no dia a dia, enfim, é muito importante a sua participação. E eu gostaria de dizer o seguinte: curte, compartilhe, e um agradecimento especial, porque o sucesso da CIJAcast se deve também a três grandes profissionais que estão por trás dos bastidores, que é o meu querido Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni e a Sandra Dias. Até a próxima.